eu ver aqui como é que vai ficar. Estou me virando com a luz aqui. Tá, estamos começando, então. Esses primeiros momentos aí a gente vai se ajustando até que o pessoal comece a entrar em sintonia, mas eu já quero dizer que nós estamos ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo, e dizer da alegria de estar aqui com vocês, né, nessa noite, para discutir uma pauta tão significativa, que são as eleições municipais e a Covid-19. Então, eu quero, já de antemão, agradecer muito ao Paulo César Lângaro, vereador em Tapejara, advogado, um professor, enfim, uma pessoa que tem uma relevância muito significativa na política tapejarense. E lá na fronteira, de lá da fronteira, nosso grande amigo Tiago Cadó, né? Ele que foi vereador, foi assessor parlamentar, foi vice-presidente da Juventude Socialista do PDT, tem uma história muito bonita também, e que vai dialogar conosco nessa noite. Então, a nossa alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês. Estamos iniciando, então, a nossa live. Desejar que todos vocês se sintam bem, a todos vocês que estiverem também nos acompanhando, fiquem à vontade para encaminhar os seus comentários, as suas observações, também contribuir com as suas perguntas, enfim. A intenção é que a gente possa interagir com todos vocês ao longo desses próximos minutos, para que a gente possa ter uma live bem interativa. Então, já de antemão, o nosso agradecimento. Também pedir que o pessoal, que na medida que for entrando, que for encaminhando, pode até também falar da cidade que está falando, que é interessante para a gente ir interagindo. Já dar uma boa noite também para Bruna Subtits, jornalista aqui de Porto Alegre, que já está nos acompanhando. Muito obrigado pela sintonia. Passar a palavra, então, para fazer as suas considerações iniciais aí ao Paulo Lângaro, vereador em Tapejara. Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Me conta um pouco aí da tua caminhada e que bom que tu está conosco nesta noite. Liga o teu som, Paulo. Liga o teu som aí do ladinho para a gente poder... E enquanto você vai ligando o som, ó, já está conosco aqui, ó, o João Pelissaro, vice-prefeito de Santa Cecília do Sul, a Ângela Yarazotti, lá da Itália, nos acompanhando. Está conosco também o Jonas Robson, nosso abraço, Maurício Moraes, nosso vereador aqui de Santa Margarida do Sul, e o nosso querido Marlon Praz, vereador em Turuçu. Um grande abraço a vocês, que alegria vocês estarem conosco nessa noite. Paulo Lângaro. Boa noite a todos, minha saudação, Arthur, Tiago, também aqui em especial a todos os que neste momento nos acompanham, já muito bem citados pelo nosso amigo Arthur. É uma satisfação poder estar aqui interagindo, né, conversando sobre um assunto de extrema importância, né? Aliás, dois assuntos, né, neste ano, que são as eleições e também o Covid-19. Né? É uma situação que toda a sociedade enfrenta, né, que os municípios estão enfrentando e estão dando conta, fazendo o seu papel, né, liderando este momento, esse teste, vamos dizer assim, né, que a sociedade toda está enfrentando. Né? E nós queremos aqui também partilhar um pouquinho, Arthur, Tiago, e as pessoas que nos estão acompanhando da nossa experiência, né? E também de toda essa situação que se passa. Mas eu gostaria, Arthur, assim, de trazer um pouquinho da nossa trajetória, tanto na política como profissionalmente, porque nós temos uma história bastante importante junto ao PDT, ao Partido Democrático Trabalhista, mas essa história também é dividida contigo, é dividida com várias pessoas que nos acompanham, né? E principalmente porque nós começamos aqui em Tapejara em 96,
né, pelo PDT na campanha com o Socella. Mas antes disso, né, também tem já uma história com o PDT. Eu fui seminarista durante 5 anos, né, depois de Vila Lângaro, sou natural de Vila Lângaro, né, e saí dali bastante novo, fiquei 5 anos no seminário, complementando minha formação, né, 3 anos em Veranópolis, 2 em Caxias. Em Caxias fiz minha faculdade de filosofia, mas ali em Caxias também nós tivemos a oportunidade de nos filiar ao PDT e fazer parte da Juventude Socialista do PDT. Né? Foi na campanha, a primeira campanha que nós fizemos com o Darvi Corsetti, que foi candidato pelo PDT em Caxias, nesse pleito, e nesse período também a gente acompanhou, né, o vereador lá em Caxias, que era o Calil Sebe. Né? Não elegemos o nosso candidato a prefeito, mas o candidato a vereador eleito com tranquilidade, e lá foi eleito na época o professor Mário Vanim, que era meu professor também de Direito Constitucional, que eu havia começado o curso de Direito também. Mas aí nós fizemos aquele passo a mais de Caxias para Tapejara, né? E viemos aqui para Tapejara em 94. Diga, Arthur. 94. Para Tapejara, vamos falar daqui a pouquinho, né? Vamos cumprimentar também aqui o João Pires, o ex-prefeito de Pinto Bandeira, que está conosco. Está aqui conosco a Carmen Grando, de Espumoso, o Luciano de Barros, grande amigo e parceiro, lá de Nonoai, advogado, o Rudimar José Maito, né? O Chama Malta em Tapejara, que alegria estar na sintonia contigo também. O meu amigo Rogério Pinto, ex-vereador de Fontoura Xavier, que está nos acompanhando também, junto com a sua esposa, a Jussara Souto, minha irmã, que está aqui, o Cláudio Bastos, um grande companheiro, líder lá na comunidade de Taquari. Está aqui também conosco o Luiz Fernando Rosa, que é vereador em Flores da Cunha, está acompanhando a gente também, muito obrigado pela sintonia. A Carmen Grando corrigida, Campos Borges, hein? Campos Borges que está na sintonia aqui também. Dizer que todos vocês são bem-vindos, vão se manifestando, encaminhando suas considerações, que ao longo do nosso encontro a gente vai interagindo. Quero passar primeiro também para o Thiago Cadó, né? Cadó, nosso grande líder da fronteira, lá da terra dos presidentes, São Borja, com a sua saudação inicial. Boa noite, Arthur. Boa noite, Paulo, nosso querido vereador lá na Tapejara de todos nós. É uma grande satisfação, uma grande honra participar dessa live em que vamos abordar vários assuntos que são interessantes para toda essa audiência que está conosco, seja ele sobre política, sobre as eleições 2020, sobre a pandemia, sobre vários contextos, né? E a gente está aqui pronto para somar com essas duas grandes lideranças, repito que são o Arthur e o vereador Paulo Lângaro. Muito bem. Thiago Cadó, que é uma liderança que tem um passado, tem um presente e um futuro maravilhoso lá em São Borja. Cumprimentar também o amigo Márcio Bosa de Oliveira, que é assessor do deputado Eduardo Loureiro, que está na sintonia. O grande amigo Cláudio Pires Pereira, lá da São Luís Gonzaga, nosso pré-candidato a vereador em São Luís Gonzaga. Também o Oswaldo Martinez de Rio Coelho, grande parceiro, lá da Tapejara, um grande abraço. Está aqui conosco também o Igor Santiago, né, que já diz, grande Cadó, futuro prefeito de São Borja. É isso aí mesmo, que coisa boa. Bom, pessoal, também, antes de continuar conversando com o Paulo, com o Thiago, dizer que hoje é dia dos namorados, né? Então, cumprimentar todos os namorados, as namoradas, enfim, a todos aqueles que estão junto com os seus hoje, nos acompanhando. Então, cumprimentos, parabéns a todos, né? Que alegria, mesmo neste dia especial, vocês estarem sintonizados conosco também. Paulo Lângaro, você falou até 94 lá em Caxias do Sul, e daí em 94 voltou para Tapejara, e aí ajudou a construir a mudança em Tapejara, não é?
Exatamente. Essa história, Arthur, é uma história que a gente nunca esquece. Itapejara, para quem está acompanhando aqui da região, né? Itapejara ainda tinha o município de Santa Cecília também junto, né? Nesse período, Itapejara praticamente não tinha muitas indústrias. Eu lembro de duas indústrias, né? A Usacom e também a indústria de balas Pietrobon. E aqui na região, para quem está nos acompanhando, não só Itapejara, mas o entorno de Itapejara, o recurso para buscar emprego era Flores da Cunha e Caxias. Tá? Em 1994, eu vim para cá e praticamente fiquei aqui uns 2 anos, né, me ambientando aqui com Itapejara, justamente porque era uma dificuldade enorme, e Caxias e Flores da Cunha eram as minhas 2 terras, né, importantes. Caxias, minha segunda terra-mãe, e Flores da Cunha, porque era perto. Né? E veja o que aconteceu, Arthur. Nesse período, nós nos filiamos ao PDT, mas antes disso, nós fomos motivados na campanha de 96, que foi a da mudança, né, por um convite do Gilmar Socella, na época que se elegeu prefeito. E aí, como nós conhecíamos Flores da Cunha e Caxias, e tinha muitos conterrâneos, né, naquelas terras, naquela região, que trabalhavam nas indústrias, então eu fui a ponte para que nós pudéssemos chegar até lá. Então fomos eu, o Gilmar Socella e o Arthur, que está aí conosco, né, Arthur? Fizemos uma viagem na madrugada com chuva, né? Na época eu era também, né? E fomos juntos lá, fizemos uma boa caminhada e veio muita gente lá na região. Acho que o Paulo falou uma coisa que é verdade, quem é tapejarense da região ali, sabe? E até os governos do Socella, Hildo e do Juliano Elzo, as pessoas iam buscar empregos em Caxias, Flores da Cunha, no Vale dos Calçados e assim por diante. Logo depois, com um grande processo também de industrialização que acabou acontecendo, de incentivo à pequena e média empresa, né? Essa roda girou e hoje Itapejara tem pleno emprego, graças a Deus, e tem uma boa história, uma boa caminhada, né, que oferece para todas as pessoas que ali vêm, né? Mas, Paulo e Tiago, nós vamos falar hoje também um pouco sobre a questão das eleições municipais, porque, em que pese a pandemia que nós estamos vivendo, nós temos que ter clareza que ou o dia 4 de outubro, ou provavelmente o dia 15 de novembro, vai sair as eleições municipais. E as eleições municipais é aquela oportunidade que cada cidadão tem de poder escolher os seus representantes locais. Aqueles que vão estar ali, diretamente ligados com eles, né, para fazer a representação na Câmara de Vereadores e na administração dos recursos públicos na Prefeitura. Mas antes de nós falarmos da eleição, inclusive, nós vamos estar aqui também respondendo perguntas em relação ao calendário eleitoral e outras questões que vierem, né? Nós vamos falar um pouquinho também da Covid, né? E, infelizmente, a Covid é um vírus que veio com muita força, que está mexendo com as estruturas, não só aqui do Brasil, mas do mundo, né? E nós precisamos ter a clareza de que nós temos que fazer esse enfrentamento. E eu estava, antes de nós iniciarmos aqui, estava ouvindo a fala do prefeito Marquesan, aqui de Porto Alegre, né? Porto Alegre, até então, já estava liberando atividades, né, para serem desenvolvidas. E no último decreto, em 20 de maio, ele já tinha flexibilizado a abertura de shopping, comércios, academias, restaurantes e assim por diante. E, infelizmente, hoje ele anuncia que vai retroceder nessas medidas. Por quê? Porque está aumentando consideravelmente o número de doentes que estão se utilizando as UTIs. Para ter uma ideia, hoje já são 66 leitos ocupados, 104 pessoas estão em emergências aguardando para estão sendo atendidas em emergências, e segundo o prefeito, se as coisas continuarem do jeito que estão, até o final do mês de junho,
fica lotado, né? Toda a capacidade das UTIs aqui de Porto Alegre. A gente sabe que Tapejara e São Borja têm as suas realidades também regionais, né? Então, a gente quer ouvir vocês também um pouco sobre esse tema, né? Antes, porém, cumprimentar também aqui a Sônia Riquelme Assunção, querida amiga lá de Itaqui, nossa futura vereadora em Itaqui. Está aqui conosco o Pedro Neves, lá de Curitiba, que está nos acompanhando. Um abraço, Pedro, obrigado pela sintonia. E está aqui conosco também o ex-prefeito de Ilópolis, né, que também é candidato, a gente não sabe se concorre ou não concorre, mas, enfim, um grande nome forte sempre lá em Ilópolis, que é o nosso amigo Elmir Rossi. Muito obrigado também pela sintonia aqui conosco. Vamos falar, então, um pouquinho sobre isso. Como é que está a situação do Covid em Tapejara? Como é que está a situação do Covid em São Borja? Como é que a população está vendo essa questão? Está tendo isolamento? Não está tendo isolamento? O pessoal está usando máscara? Como é que está a situação aí, Paulo? Aqui em Tapejara, Arthur, né, não se diferencia muito dos demais municípios, né, mas há alguns detalhes aí que a gente pode trazer até para os companheiros que nos acompanham ficar por dentro, né, que são realidades em alguns aspectos um pouquinho diferentes, principalmente naquelas regiões, né, que possuem, né, indústrias como abatedouros, né, frigoríficos e tal. Mas Tapejara, hoje, eu trago um dado, talvez ele não esteja atualizado com os dados de hoje, mas até ontem nós tínhamos aqui 100 casos confirmados, né? E desses casos, 66 já recuperados, tá? Sendo 34 ainda ativos, né? 52 casos suspeitos e 218, então, testes que foram negativados, né? Desses que estão recuperados, a maioria já voltou ao seu trabalho, os demais continuam sendo orientados, né, no isolamento, em suas casas, né? O município, e acredito que todas as prefeituras e os gestores, né, estão fazendo o possível, tudo aquilo que está ao seu alcance, claro, regrados em harmonia com o decreto estadual, né, mas dentro de uma harmonia no trabalho para conter ou tentar orientar a população. Aqui nós temos, né, o comércio está funcionando, né, claro, o uso da máscara tem sido cobrado, nem todos usam, né, mas é uma questão de que precisamos, aos poucos, construir esse hábito pela situação que a gente está passando, né, porque pesa os dois lados, né, é uma questão de saúde, é uma questão econômica, é a questão de realização de políticas públicas para trabalhar esse momento, então é algo que tem que ser trabalhado em harmonia. Mas esses índices estão bem monitorados, nós temos, né, também vários telefones à disposição, né, tanto na questão também psicológica, aqui em Tapejara, porque o isolamento ele traz consequências também, né? Então, ele tem tido um acompanhamento nesse sentido, e tem que se intensificar, tem que ter um acompanhamento separado, né? Então, nesse sentido, eu continuo falando aqui, deu um pequeno probleminha, o Arthur voltou. Nesse sentido, estamos aí, Arthur, né, para tentar juntos aí trabalhar essas frentes. Tá certo. Viu, Paulo? O Rudimar Maito já nos coloca aqui, né, que os dados permanecem os mesmos, né? Não tiveram alteração de ontem para hoje em Tapejara. Cumprimentar também a Ivani Moreira, que está conosco, acompanhando a nossa live, o Décio Mazuti, meu compadre, lá de Passo Fundo, né? A Renata, que está nos acompanhando lá de Sombrio, Santa Catarina, e o nosso grande amigo Marcos Rogério Dias, o Fofão, lá do Braga, né? Também nos acompanhando, ele que é secretário executivo da Muceleiro, a Associação dos Municípios da Região Celeiro do Estado do Rio Grande do Sul. Tiago Cadó, como é que está a situação da Covid aí em São Borja? Bom, Arthur, aqui em São Borja, nós temos, pelo último boletim que eu tenho, são 17 casos confirmados, tá?
a grande maioria, para dizer assim, está recuperado já. Ainda não tivemos óbito relacionado à Covid aqui em São Borja. Nós temos aí em torno de 100 pessoas em isolamento domiciliar, entre assintomáticos e sintomáticos, e alguns também desses que estão em isolamento domiciliar, a grande maioria testou negativo, mas por terem tido contato, por apresentarem alguns sintomas, enfim, estão em isolamento. Mas fato é que aqui em São Borja houve uma adesão, a população entendeu o recado, e é muito raro ver alguém na rua sem máscara. As medidas de higiene, elas têm sido bastante difundidas, as aulas estão suspensas, tanto na rede pública quanto na privada. Nós temos observado essa preocupação do distanciamento social, porque a sociedade, a comunidade, enfim, ela absorveu todos os recados, absorveu a importância que é o cuidado, tanto individual quanto coletivo. Hoje mesmo, Arthur, até para registrar aqui também, nós estivemos agora à tarde acompanhando o velório de um ex-vereador nosso aqui de São Borja, foi candidato a prefeito pelo PDT em 92, ele perdeu na época a eleição para prefeito para o atual senador Luiz Carlos Reins, perdeu para o PP, e que é o Hugo Rubim Pereira. Ele foi presidente da Câmara 2 vezes também, e no velório a gente observava também o cuidado todo das pessoas que estavam lá se despedindo do Dr. Hugo Rubim, que há então essa consciência coletiva. Só para ilustrar, o Hugo Rubim, ele era casado com uma sobrinha neta do Getúlio Vargas. Olha só. Então, o Hugo tem uma tradição pedetista muito grande. Ele foi um grande companheiro aí que esteve conosco, foi presidente do PDT aqui em São Borja também. Mas, em relação ao Covid, são esses os registros aqui sobre São Borja, e o comércio funciona com os cuidados, os bares e restaurantes estão liberados até às 11 da noite, enfim, é o panorama mais geral, assim, esse aqui em São Borja. A ponte está com algumas restrições aqui também em relação ao trânsito internacional aqui com a Argentina, né? Mas bastante cuidado, assim, por parte da população. Muito bem. Mas que bom que São Borja está tendo esses cuidados, que bom que Tapejara também está tendo esses cuidados, mas infelizmente a gente sabe que hoje no Brasil nós estamos ainda numa curva ascendente, né? São 820 mil pessoas que estão contaminadas, 42 mil mortes, deve passar hoje desse número, quer dizer, são praticamente duas Tapejaras, né, infelizmente perdidas por conta do Covid. Então é importante que a gente mantenha a vigilância, mantenha os cuidados, o distanciamento, o isolamento social, quando sair, se tiver que sair, saia com a máscara, enfim, né? E que a gente continue cobrando do governo federal, especialmente, que ele possa prover as pessoas que têm dificuldades, né, para que eles possam... Arthur, oi, sim. Para ilustrar também, é importante frisar que o PDT de São Borja, através do deputado federal Afonso Mota, colocou aqui no Hospital Ivan Goulart 200 mil reais em recurso já empenhado para o hospital, para ajudar no combate à pandemia, né? E foram liberados mais 150 mil reais para a prefeitura, também para custeio, para ajudar no combate ao vírus. Então, o PDT, através do deputado Afonso Mota, colaborou diretamente com 350 mil reais, agora em 2020, para o combate à pandemia. E ressaltar também a importância junto conosco, os vereadores Celso Lopes e o Cardial, nessa intermediação junto ao deputado Afonso Mota. Muito bom, muito bom. Que bom que você lembrou disso, que é bem importante ter compartilhado com todos aqueles que estão nos assistindo. Cumprimentar aqui também a Lívia Meller, que está conosco, o Jairo Pinheiro de Souza, o Cristiano Ramos Dias, lá de Tramandaí, grande companheiro, amigo que está nos acompanhando, a Luciane Zotti Govani, a Simone Pelissaro, o Alceu Dalzotto, que é o nosso suplente de vereador aí de Tapejara, a Isabel Maria Subtits, lá de Erechim,
Está conosco o Matheus Garcia, lá da nossa querida Pinheiro Machado, né? O Júnior Bortolotto, está aqui conosco o Pedro Henrique Paiva, o nosso querido PH, muito obrigado pelo prestígio. O Murilo Burke, lá de São Paulo, grande amigo, que bom estar conosco. Enfim, está aqui o Volmir Thiago Bianchi, de Tapejara, o Ziel Bueno, futuro prefeito de Jaboticaba. Enfim, as pessoas estão acompanhando, estão chegando, que bom. Deixem os seus comentários, deixem as suas... Acho que deu um probleminha na internet, mas esses contratempos aí, voltou aí. Já estamos estabelecendo. Bom, pessoal, nós sabemos que a Covid está aí, que é o tema do dia, enfim, todo mundo está preocupado com isso e não era para ser diferente, mas, ao mesmo tempo, nós estamos aí próximos a iniciar um processo eleitoral, né? Então, é importante que a gente possa fazer essa avaliação da conjuntura eleitoral e, especialmente, possa chamar a atenção de vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo, da importância que a gente tem que dar para essa eleição. A eleição municipal é aquela que decide o futuro das comunidades. E se a gente for olhar em tempos de Covid, olha como está sendo importante o protagonismo dos governadores e dos prefeitos em relação a essa matéria. É sinal de que, cada vez mais, o poder local se fortalece. Então, é importante que a gente possa também ter essa clareza e que a gente possa entender que as eleições municipais, em que pese a questão da Covid, elas vão acontecer. Eu estava vendo agora um comentário aqui do Luciano de Barros, lá de Nonoai, questionando, né, a questão dos prazos, né? Até onde a gente sabe, também em sintonia com o deputado federal Afonso Mota, hoje também ouvimos também uma manifestação do próprio Ciro Gomes em relação a isso, eles que estão articulando junto ao Congresso Nacional e também junto ao TSE essa questão das eleições. Provavelmente as eleições vão acontecer em 15 de novembro, né, o primeiro turno, e o segundo turno lá em 6 de dezembro. Mas o que nós queremos dizer para vocês? Nós temos que nos preparar para as eleições em 4 de outubro, né? Porque se porventura ela não for 4 de outubro, vai ser 15 de novembro, mas nós temos que estar preparados para o processo político, né? A pré-campanha já está aberta, as pessoas já podem começar as suas atividades como pré-candidatos, mas uma questão que é importante, aí respondendo ao Luciano de Barros, né, a questão dos prazos. A tendência é que os prazos permaneçam os mesmos, não vai ter reabertura de prazos para novos títulos, não vai ter reabertura de prazos para novas filiações. O que vai acontecer, talvez, é alguma coisa em relação aos prazos da propaganda eleitoral, que ela fica vinculada 45 dias antes do processo eleitoral para ser iniciado. Mas a questão dos demais prazos, inclusive as desincompatibilizações, né, agora, por exemplo, no início de julho vai ter mais uma rodada de desincompatibilizações, tudo isso está mantido. Então, a importância de a gente poder acompanhar isso e fazer com que os nossos candidatos, os nossos liderados, as nossas comunidades tenham consciência de que, em que pese a pandemia, nós temos que também fazer esse enfrentamento e esse debate das eleições municipais. Cumprimentar aqui o Ivo Lauter, ex-prefeito de Itacoari, que está aqui conosco também, o Elisandro Orlandi, né, muito obrigado pela sua sintonia, a Melânia Socella, esposa do deputado Gilmar Socella, ex-prefeito de Itapejara, muito obrigado pela sua sintonia, e também o Jorge Sokorovski, né, muito obrigado também pela sintonia e pela participação. Está conosco também o doutor Márcio Antônio Cardoso, que alegria tê-lo conosco também, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Bom, sobre as eleições municipais, como é que está a conjuntura aí por Tapejara, Paulo Angra? Liga o som. Paulo, tem que ligar o teu som aí, senão não vai... Aí, ok, agora? Sim, tudo certo.
Então, cumprimentar também essas pessoas aqui que começaram a nos acompanhar agora também, né, Arthur, e bem importante isso que tu falas, o pessoal está interagindo, colocando também as suas ideias, as suas mensagens aqui, a gente, através disso, pode ir interagindo. Mas a questão das eleições é bem importante que a gente também troque essas experiências para ver o que cada município está fazendo, né? Mas eu coloco, antes de colocar a realidade aqui de Tapejara, aquilo que está acontecendo, duas situações importantes, né, que dá para a gente reforçar na eleição de 2016 e também nessa. Em 2016, nós enfrentamos uma situação de que a mudança na legislação nos levou para 45 dias de campanha. Então, quer dizer, quem tinha feito a sua campanha, estava no governo, estava gestionando, né, já tinha toda uma trajetória, já tinha um trabalho feito. Quem estava na oposição, então, teve mais dificuldade, porque o tempo foi curto. Então, se não, aqueles partidos que não conseguiram a tempo se organizar, tiveram dificuldade. Hoje, nós estamos aqui com o Covid, né, com essa situação difícil, e também com a questão dos prazos. Muito bem coloca o Arthur essa situação que não dá para a gente esperar que a legislação mude, que se confirmem, que sejam adiados os prazos, mas nós temos que trabalhar com a realidade da legislação atual hoje. E aqui em Tapejara nós estamos trabalhando bastante nesse sentido, né, com os nossos pré-candidatos. O PDT ele tem se adiantado. Hoje o número de vagas de candidatos são 17, nós praticamente já estamos bem encaminhados, quase todas as 17 vagas já certo, né? Mas a questão mais aqui que exige um pouquinho mais de esforço é a articulação dos partidos de oposição, né, para que se possa fazer uma unificação e, desta vez, então, fazer um projeto grande aqui em Tapejara, né, para que se possa fazer com que Tapejara continue crescendo de outras formas, em outros âmbitos, em todas as áreas. E Tapejara aqui, praticamente, os partidos de oposição, está me ouvindo? Sim, Os partidos de oposição aqui estão há quase 12 anos, né? Quer dizer, não se completou o terceiro mandato, mas estão na oposição há 12 anos. Então, a população sente um clima contagiante, uma energia grande, né, para a mudança, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, o PDT tem trabalho isso, junto com os partidos de oposição, né, essas reuniões para que se possa trocar essas ideias e construir um bom projeto. Está adiantado, ao mesmo tempo, é preocupante também com as pessoas que nos acompanham têm levantado os questionamentos, porque nem todos ainda têm esses dados. Nós que estamos à frente, nós estamos mais acompanhando a questão da legislação, dos prazos, das mudanças, né? Mas aí a sugestão também de repente, futuramente, logo adiante, a gente fazer uma live nesse sentido, Arthur, e também quem nos acompanha, para que a gente possa, ou só com os pré-candidatos, ou com os diretórios, de ter esses dados em mãos, né, e poder buscar essa motivação. No momento, Arthur, né, eu acho que é isso. Paulo, deixa eu te dizer assim, você falou e é importante, porque como nós estamos falando para todo o Brasil e o mundo, né, mas especialmente para o Brasil, inclusive agora cumprimentar aqui, está conosco também Márcio Binzeli, vereador aqui da capital de todos os gaúchos de Porto Alegre, ele que é presidente do Cresci, Rio Grande do Sul, muito obrigado pelo prestígio, pelo acompanhamento. Está aqui conosco o Carlos Mestre, de São Paulo, e ele faz uma pergunta importante. Gostaria de tirar uma dúvida com os amigos. Se as eleições não ocorrerem esse ano, teria prorrogação de mandato. Carlos, não vai ter prorrogação de mandato, as eleições acontecem esse ano, mesmo com a questão da pandemia. A única questão provavelmente não saia mais em outubro, saia em novembro, com algumas situações especiais. Por exemplo, está se decidindo, talvez, fazer 12 horas de votação, né? Começar das 8 às 8 da noite. Não está descartado, talvez, fazer a votação em 2 dias, enfim. Eles estão buscando o Congresso, junto com o TSE, junto com um grupo de
de cientistas e médicos estão buscando as melhores alternativas para fazer a eleição com segurança, mas com certeza a eleição sai esse ano. Então, por isso é importante que a gente esteja organizado. E uma coisa que o Paulo falou, lá em Itapejara são 17 cadeiras. É importante que quem nos assistindo saiba que, como é que funciona o processo também do número de candidatos, número de vagas, né, por partido. Até a eleição passada, nós tínhamos a possibilidade de coligação partidária, né? Agora não, agora cada partido tem que lançar os seus candidatos. Então, cada partido pode lançar 150% do número de vagas nas câmaras de vereadores. Então, nas câmaras de vereadores que tem 9 cadeiras, 9 vereadores, no caso da minha Santa Cecília, cada partido pode lançar até 14 candidatos, sendo 9 de um gênero e 5 de outro gênero, né? Pode ser 9 homens e 5 mulheres, ou 5 mulheres e 9 homens. Em Itapejara são 11 cadeiras, então pode ser até 17 candidatos, sendo 11 homens ou 11 mulheres, e 6 homens ou 5 mulheres, e assim por diante. É importante que a gente possa ter e esclarecendo esses pontos, porque as pessoas, às vezes, não têm a noção de como é que funciona bem esse processo de escolha, né? O que vale é que, justamente, cada partido agora pode lançar 100% das suas chapas, porque vai estar elegendo os seus, né? Não vai estar dividindo com outros partidos. Quantos vereadores tem lá em São Borja, Tiago, e como é que está a questão da organização da eleição aí em São Borja? Bom, aqui em São Borja, Arthur, eu quero saudar todas as pessoas, os nossos amigos que estão acompanhando essa live aqui, dizer que hoje o Jairo que tu cumprimentaste, o Jairo está de aniversário hoje, então mandar um parabéns especial para o Jairo, o Igor Santiago, obrigado pela gentileza, Igor. A Simone também me mandou aqui um print que está acompanhando aí lá de Caxias do Sul, então cumprimentar a todos. Arthur, aqui em São Borja nós temos 15 vereadores, tá? O PDT é o segundo maior partido em número de vagas hoje na Câmara. Em 2016, nós elegemos 5 vereadores de um total de 15. E na janela, nós acabamos perdendo uma vereadora, uma companheira, ela trocou de partido, e hoje o PDT tem 4 assentos na Câmara Municipal. São os vereadores, um abraço, meus queridos amigos, vereadores Valério Caçafus, que é o presidente do PDT aqui em São Borja, o vereador Júnior, o vereador Cardial e o vereador Celso Lopes, nosso líder da bancada. E aqui podem, portanto, concorrer em 23 candidatos por partido. É importante frisar que não existem mais as coligações, né, para proporcional, isso é um dado muito interessante, que as pessoas saibam que na última eleição, em 2016, foi a última vez que pôde haver coligações para eleger mandatários para o Legislativo. E esse ano não vai poder mais acontecer, então é cada partido por si. O PDT terá 23 candidatos, é muito provável que sejam 15 homens e 8 mulheres. Tá? A nossa MT aqui, na pessoa da presidente Carmen, tem feito um trabalho nesse sentido. Nós já temos os nomes de aguerridas companheiras que são pré-candidatas para disputar a Câmara Municipal, e 15 homens pré-candidatos. Esse é o nosso cenário hoje. Nós administramos São Borja por 3 mandatos consecutivos, de 2005 a 2016, com o prefeito Mariovani Veis, foi 2 vezes prefeito de São Borja, e foi presidente da FAMURS também no ano de 2011. O Mariovani foi presidente da FAMURS. E 2012 a 2016, o prefeito Farello. Em 2016, eu fui candidato a vice-prefeito na chapa com Farello, que ia à reeleição. Nós perdemos o pleito para o Partido Progressista, que é atualmente quem administra São Borja. Então, esse é o cenário mais superficial das eleições municipais de 2020 aqui na nossa querida cidade de São Borja. Muito bem. Tem um questionamento aqui que foi feito, e acho que é importante, do doutor Márcio Cardoso. Ele pede o seguinte: ao vosso entender, a quarentena ajuda ou atrapalha os partidos de oposição nessa eleição?
Qual a tua percepção, Paulo, em relação a isso? A quarentena ajuda ou atrapalha os partidos de oposição na eleição? Olha, nós temos uma opinião formada sobre isso, e eu acredito que os partidos de oposição, na verdade, eles dependem muito do que o gestor atual, o governo atual fez, né? Então, quer dizer, se o governo trabalhou bem na sua cidade, no seu município, aí dificulta, tá? Por quê? Porque ele já fez um trabalho ao longo dos 4 anos, né? E a oposição, ela vai ter que fazer esse trabalho, o opositor, né? E aí vai ter que se reinventar. O que isso envolve? Vocês sabem que com o isolamento, nessa questão da pandemia, fica difícil fazer aquela política corpo a corpo, né? Então tem que trabalhar muito a questão das redes sociais, né? Da divulgação por outras mídias, né? E fica mais difícil você fazer um projeto próximo das pessoas da comunidade. Ao passo que, naquelas situações onde os governos já atuam, já estão há bastante tempo, aqui vamos colocar aqui o caso de Tapejara, né? Existe muito desgaste, tá? E a população ela já tem um clima, uma energia, uma vontade de mudança. Então, mesmo sendo difícil, a população, essa forma que acontece favorece. Sim. Mas tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque levando em consideração um gestor, um governo, por exemplo, que está há 4 anos, aí para o opositor vai ficar um pouco mais complicado, né? Porque um governo, ele divulga o seu trabalho, ele investe na publicidade, né? Ele faz com que a população conheça o seu projeto, ao menos deveria, né? E a oposição, então, ela ainda tem que se preparar, se tiver que fazer uma coligação, se juntar com outros partidos, ela tem que fazer o seu projeto, então é mais complicado. Eu penso que precisa um trabalho bem mais firme e mais em equipe para que se possa atingir a todos. Mas tem que usar muito a questão da tecnologia moderna, das mídias, das redes sociais, mas dificulta bastante, no meu entender. Tá certo. Sabe que aqui está, antes de a gente continuar aqui as nossas considerações em relação a esse tema, é muito interessante e bem instigante essa pergunta feita pelo Dr. Márcio, né? Também tem aí, para a gente emendar nessa pergunta depois, né, uma pergunta feita pelo Dr. Fábio Steven, lá de Planalto, grande amigo, parceiro, grande procurador jurídico, advogado de primeira linha, aos debatedores, como trabalhar as regras criadas pelos administradores com relação à pandemia, atacar ou defender. Tem muitos administradores também que estão se aproveitando da pandemia para poder se cacifar, né, melhorar as suas imagens, né? Isso é uma questão também que a gente vai abordando ao longo da nossa live. Mas também complementar aqui, está aqui conosco a Amélia Gajardo Socella. Amélia, querida Amélia, nós fomos vereadores juntos em 96, lá em Tapejara. Ela e o Valmor estão nos acompanhando. Está nos acompanhando o Montano Borges, lá de Santiago, o Alberi Pegoraro, de Passo Fundo, está aqui também acompanhando. E essa assistência, para mim, é a melhor de todas, né? A minha mãe, Iracema Zotti Souto, lá junto com o meu pai, no interior de Santa Cecília do Sul. Meu pai fez aniversário, 81 anos agora, no último dia 10 de junho, né? 2 dias atrás. Então, aí o meu abraço também, e a mãe também, um abração, que bom que vocês estão nos acompanhando. Também tem uma questão que foi levantada aqui por Lisandro Orlandi, né? Arthur, a certificação digital, o CPF, não seria uma boa ideia para agilizar os processos de votação, até evitando filas? Sim, mas nós ainda temos, viu, Elisandro, um caminho muito grande ainda na questão da própria biometria, né? Tem algumas cidades que ainda não concluíram o processo de biometria, então isso é uma questão que tem que ir se avançando. É evidente que por conta agora da pandemia, em função das restrições todas que nós estamos vivendo, eu acredito que o próprio TSE vai começar a buscar também outras alternativas, para que, quando isso aconteça, a gente possa ter alternativas, né?
Uma delas, por exemplo, na questão das convenções partidárias, veja bem, olha só, as convenções partidárias que elas começam oficialmente a partir do dia 20 de julho e vão até o dia 5 de agosto, caso a data se permaneça agora para 4 de outubro, o TSE já autorizou fazer de forma virtual, ou seja, vai ser possível fazer a convenção, a reunião de escolha dos candidatos também de forma virtual. Bom, está conosco também a Simone Cadó de Caxias, que alegria ter você com a gente. Tiago, Cadó, em relação aos questionamentos que foram feitos, né? A pandemia prejudica ou não prejudica a oposição? E também essa questão da postura dos administradores frente à pandemia, qual que é o caminho? É atacar, é defender, é fazer com que fazer os esclarecimentos em relação às posturas deles? Qual é a tua opinião em relação a isso? Olha, Arthur, em relação a atrapalhar ou ajudar, é muito relativo. Veja o que as eleições de 2018 nos ensinaram, né? As eleições de 2018 nos mostraram que o presidente que foi eleito, basicamente ou fundamentalmente, numa campanha virtual. O Bolsonaro, com seu exército de pessoas ali, através das redes sociais, conseguiram fazê-lo presidente da República. Um cara que tinha pouquíssimo tempo de televisão, que tinha um partido sem representação, praticamente no Congresso Nacional, e ele conseguiu passar o seu recado através destes meios que são as redes sociais, ou seja, o que falta hoje, Arthur, fundamentalmente para os políticos, e aí vamos entrar numa seara suprapartidária, o que falta é estabelecer um contato direto através das redes sociais, através dessas plataformas que estão à nossa disposição. Veja, eu vou fazer um paralelo aqui com a educação. A forma de ensinar hoje, 2020, é a mesma com que eu, quando estudava na década de 90, início dos anos 2000, estudava. É a mesma forma com que a minha mãe estudava lá na década de 70, 60, 70. É a mesma forma com que a minha avó estudava lá na década de 30, que é uma sala de aula física, as cadeiras enfileiradas e um quadro negro e um giz. Quer dizer, a pandemia, ela é péssima porque ela faz vítimas. Ela faz famílias perderem entes queridos, ela faz milhares de empregos serem perdidos pelas precauções que são necessárias e precisam ser tomadas. Então, ela gerou uma alteração geral na sociedade atual. Mas o legado que ela deixa é nos mostrar que todos precisamos nos reinventar. Nós precisamos fazer a tecnologia ser usada a nosso favor. E é o que vai acontecer com a educação, por exemplo. Já estamos nos reinventando, os professores, que é o meu caso, para dar aulas virtuais, para poder ensinar em metodologias que usem a internet, que usem o celular. Aquela lei que foi na época da governadora Ieda Cruzes, que proibia, vedava celulares nas escolas, é uma lei hoje que ela vai ter que ser extinta. Com certeza. Por quê? O celular é um aliado hoje da educação. O que faltava era achar um mecanismo com que fizesse com que os professores e alunos se entrosassem, usassem aquilo em seu favor, e não que fosse algo que desviasse a atenção dos alunos. Então, esse paralelo da educação nós temos que trazer para a política. A forma de comunicar-se com os eleitores, de ouvir o recado e principalmente de interagir. As pessoas hoje na política, elas não querem receber propostas prontas. As pessoas querem participar da elaboração de planos de governo. As pessoas querem participar das políticas públicas. Mesmo que algumas não se deem conta, elas querem participar também. Seja usando as redes sociais para criticar, seja usando as redes sociais para falar mal de alguns políticos, mas isso é interação. Então, nós precisamos usar a rede social nesse tempo de pandemia para mudar a nossa forma de comunicação com o cidadão, com o eleitor, com os demais.
As aproximações, elas agora se dão nessa outra plataforma, que sempre esteve à nossa disposição, mas nós nunca tínhamos saído da nossa zona de conforto para usá-la em nosso favor. Então, eu penso que a pandemia, na verdade, ela não prejudica nem oposição, nem ajuda a situação. A pandemia nos diz que precisamos todos nos reinventar. Quem está no governo e quem está na oposição hoje. Muito bom, Thiago. Aqui o Maito fala o seguinte, ó, hoje com as redes sociais em meio à pandemia favorece a oposição, na minha opinião, desde que sejamos atuantes e verdadeiros nas nossas manifestações. Já o doutor Márcio diz o seguinte, acredito que dificulta muito, por causa do assistencialismo, do medo e da dependência total da Secretaria da Saúde. Vejam que são pontos de vista e é por isso que o debate é importante. Né? Mas eu creio que aquilo que o Thiago falou é necessário, nós precisamos nos reinventar, aproveitar a tecnologia, as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o próprio WhatsApp, né? Para a gente poder fazer o encaminhamento das nossas questões, dos nossos projetos, das nossas plataformas, interagir, ouvir a comunidade e, assim, junto com ela, construir efetivamente as alternativas necessárias. Eu quero cumprimentar aqui também, está conosco a Thaís Ribeiro, colega e amiga assessora do deputado federal Afonso Mota, está aqui conosco o Júlio Rocha e também o Rogério Sadam, lá do Alegrete, muito obrigado pelas presenças de vocês. Está aqui a Emanuel Moreira, mandando uma boa noite para nós e também um abraço ao professor Paulo, né? O Vlad Schirmer, de Cachoeira do Sul, um abraço ao amigo Vlad. Está aqui o Igor Fernandes, de Caxias do Sul, a Neuza Lângaro, está aqui o João Pelissaro, já falei antes também, que é alegria, enfim. E está aqui um questionamento, mas ainda não tem data definida para a eleição, pode ser dia 6/12. Sim, o Congresso está tendo essa definição. 15/11 ou 6/12. Provavelmente seja 15 de novembro. 15 de novembro, tá? A gente está citando as pessoas que estão fazendo comentários, deixando as suas considerações, a gente sabe que também tem muita gente só assistindo. Então, a vocês também que estão assistindo, nossos cumprimentos, o nosso abraço, o nosso muito obrigado aí pela sintonia. Paulo, voltando na questão das eleições, né? Se nós, digamos assim, vamos considerar, e até porque, se a gente for ver, nós temos que considerar aquilo que está presente, né? As eleições 4 de outubro, né? Nós estaríamos, então, em plena pré-campanha, estamos em plena pré-campanha, nós teríamos agora, do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, as convenções para a escolha dos candidatos, depois, até o dia 15 de agosto, às 19 horas, o registro das candidaturas, e a partir do dia 16 de agosto, 45 dias antes da eleição, teríamos, então, o início da propaganda eleitoral. 10 dias depois, começando na rádio e televisão. Então, esse é um calendário, digamos assim, eleitoral. Mas na pré-campanha, como é que está a questão da pré-campanha aí em Tapejara? E os pré-candidatos estão se movimentando, não estão? Apesar de que Tapejara também tem uma situação diferenciada, né? Parece que tem uma CPI que está aí para acontecer, está em andamento, e isso está também polemizando um pouco aí a situação em Tapejara. Como é que é essa questão da CPI aí, Paulo? E como é que está a organização das pré-candidaturas? Tá certo, Arthur. Antes, Arthur, gostaria também de enviar um abraço. Citaste aí a Neuza Lângaro, né, minha irmã, e acompanha de Florianópolis, tá? Então, estamos indo longe. Então, aos demais também aqui, os alunos se manifestando, professores, colegas, então isso é muito importante. Dizer também... Moreira, viu? Ele que está te mandando um abraço aqui, grande professor Paulo. Isso, é filho de também uma pré-candidata nossa, que é a Ivani. Então, estão nos acompanhando, isso é muito, muito importante aí, e é uma satisfação. Mas antes eu gostaria de entrar no mérito da questão, Arthur, também de citar aqui um recurso de R$100 mil para o hospital aqui de Tapejara, do Afonso Mota, e também uma emenda de R$100 mil do deputado Pompeu de Matos. Então, aqui também o PDT
né, contribuindo também aqui com a nossa região, com o nosso município. Arthur, os nossos pré-candidatos aqui estão bastante empolgados. O PDT tem uma nominata, é claro, precisa ainda passar pela convenção, seguir os trâmites legais, né, do partido, das convenções, né, mas os nossos pré-candidatos já estão se movimentando, estão motivados, estão trabalhando, estão fazendo as suas visitas dentro das possibilidades, estão se divulgando nas redes sociais, né? A gente também tem recebido muitos questionamentos aqui do partido, né? E, na medida do possível, nós estamos contentes com isso. Pela primeira vez, nós sentimos uma motivação e a juventude presente, vai estar muito presente na eleição de hoje. Ó, se nós tirarmos por cima, que pode ter de 50 a 60 candidatos a vereadores de todos os partidos em Tapejara. Veja bem, hoje, pelos coeficientes, pelo número de eleitores, para eleger um vereador, aqui precisaria uns 1.300 votos, né? Mas, é claro, se o partido concorrer com um candidato, ele precisa 1.300, mas todos se movimentando, se motivando, né, trabalhando em conjunto, com toda certeza, né, toda a votação, todo o trabalho, ele reflete no partido. Mas, Arthur, um fato importante que está acontecendo aqui em Tapejara... Viu, Paulo? Não te cortando, mas só para introduzir esse teu próximo assunto aqui, eu tenho um comentário aqui do Mike dizendo o seguinte, ó, aqui em Tapejara, eu, com minhas redes sociais, acabei largando uma bomba dentro do Executivo e Legislativo, onde agora os vereadores de oposição, Paulo Langer, Rodinei Bull, o Gipe, né, e do Oliveira e Gilberto Praior, entraram na Justiça para a abertura de uma CPI. Como é que é essa história? A Câmara rejeitou o pedido para a Justiça para conseguir a CPI, é? Certo. É bom até colocar a situação bem rapidinho, até para... nós tivemos uma situação atípica na gestão atual, que está no governo, né, e, infelizmente, uma morte trágica, né, de um secretário, né? Só que este secretário, ele deixou alguns áudios, né, fazendo algumas denúncias, né? Então, nós, como oposição, aqui os vereadores de oposição, né, conversamos, e em vista da gravidade das denúncias, nós entramos com um requerimento para abertura de uma CPI na Câmara, né? Essa CPI, inicialmente, esse requerimento, ele foi rejeitado, né, com a justificativa da falta do fato determinado. Como vocês sabem, uma CPI precisa, né, ter 3 coisas para ser aprovada, né, que é o fato determinado, né, o tempo e um número mínimo de vereadores, no caso, 1/3 dos vereadores. Precisava 3 vereadores, nós tivemos 4 vereadores, os 4 da oposição, né, então protocolamos, mas foi indeferido o requerimento pela falta do fato determinado. Nós reapresentamos, né, entramos com pedido de reconsideração, né, com evidências, com as justificativas, e novamente, né, foi indeferido. Então, a medida, o remédio, então, em vista disso, desse ato do presidente, né, o mandado, né, de segurança. Então, nós entramos nessa semana com o mandado de segurança, né, e com pedido liminar, para que seja agora julgado, então, na Justiça, então, a abertura desta CPI. Então, é um fato que precisa ser acariado, porque ele causou uma repercussão geral, né, e a população nos cobra muito esse papel, e esse é o papel do vereador, né, o papel de fiscalizar. Só que, mediante, né, então, a violação desse direito, que é o direito da minoria, a CPI é um direito da minoria, então, quer dizer, se numa Câmara de Vereadores, né, existe sempre um número X que favorece, ou que está ao lado do prefeito, dificulta para a oposição por ela estar num menor número. Então, as CPIs,
elas são a forma que as minorias têm, né, para buscar, então, a investigação dessas supostas irregularidades da administração. Então, quer dizer, não precisa você apresentar provas, porque se você tivesse as provas, não precisaria CPI. Então, essas denúncias, né, elas são determinadas, elas são certas, né, e depois não foi a oposição que fez essas denúncias, foi alguém da própria administração. Então, nesse sentido, é que nós aguardamos um desfecho final feliz, agora, então, com um mandado de segurança. Então, estamos aguardando aqui em Tapejara para ver de que forma vamos proceder a partir do julgamento agora, então, da Justiça. Tá certo. E não, e até porque vocês não podem prevaricar, né? Vocês receberam as denúncias, elas são graves, são importantes, devem ser esclarecidas, e uma das funções, como você disse, bem disse, do Poder Legislativo é fiscalizar. Não se pode abrir mão dessa determinação constitucional, né, de fazer a fiscalização dos atos do Poder Executivo, especialmente quando os fatos são realmente muito graves, como foram apresentados e já é de conhecimento de grande parte da população aí de Tapejara. Mas, Tiago Cabral, voltando para as eleições aí de São Borja e da região, como é que está a movimentação? O pessoal, em função da pandemia, está mais parado? Já está se movimentando? Como é que estão as questões por aí? Arthur, a nossa organização ela tem sido mais no campo das reuniões virtuais, né? Nós temos conversado com algumas lideranças de outros partidos de oposição aqui em São Borja, sem formalização de nenhuma aliança ainda, porque são conversas muito preliminares. Eu tenho participado de algumas delas e eu tenho dito para todos, são várias vertentes ideológicas e políticas, mas eu tenho dito para eles o seguinte: nós temos que pensar nesse primeiro momento quais são os pontos em comum, o que nos une, para depois pesarmos as nossas divergências e, fundamentalmente, o que tem que estar acima de tudo isso, tanto de divergências quanto de convergências, é o interesse da população, né? Aquelas pessoas que nos colocaram na oposição, ou seja, que elegeram o atual projeto que administra o município de São Borja, elas esperam de nós justamente uma oposição construtiva. Então, esses pontos em comum que eu digo que nós temos que pensar no primeiro momento. Aquilo que nós queremos construir, né? A política da destruição, a política do simplesmente atacar, não tem mais espaço na sociedade atual. Veja o que fizeram com o Brasil, né? Estão destruindo com a nação brasileira, com essa troca de ataques entre dois campos que são adversários, em que não se pensa em construir um projeto de futuro. Veja a extrema esquerda e a extrema direita como se estivessem num campo de batalha trocando acusações de quem faz pior que o outro. Quer dizer, está errado. Não é isso que a população espera. A inteligência das pessoas hoje, elas entendem que política é construção, política é construir e não destruir. E é nesse caminho que a gente vê surgir com força no campo nacional uma terceira força. Veja o recorde de audiência que foi no domingo, a Globo News, num debate em que estavam Ciro Gomes, Fernando Henrique Cardoso e Marina Silva, falando justamente que precisa ser construído um novo campo político de pensamento no Brasil, em que se pense um projeto para a nação brasileira. E é dessa forma também que nós temos que pensar os nossos municípios. Há que se pensar um plano de construção. E aqui, Arthur, em São Borja, é isso que nós temos defendido. Vamos propor a construção de ideias convergentes que pensem fundamentalmente nas pessoas, em especial aquelas que mais precisam de atenção do Estado. Então, é mais ou menos dessa forma que nós temos nos organizado. E para dar um panorama aqui, eu vi que a querida Sônia Riquelme, ali de Itaqui, nossa querida cidade vizinha, o Itaqui também está se preparando para as eleições, junto com o PDT. Em Uruguaiana, o Marcelinho Lemos tem feito um trabalho, junto com o nosso querido vice-prefeito e sempre deputado, Brasil Carus. Na Barra do Quaraí, o PDT deu uma guinada rumo à vitória, não tenho dúvida disso.
em Garruchos vamos ter candidato, enfim, ali em Nova Esperança do Sul, nosso querido Ivori Guaço Júnior tem feito alguma construção também, que não tenho dúvidas que tem grandes chances de construir um plano vitorioso, e assim nós estamos nos organizando aqui na nossa região como um todo. Arthur, ainda me permita aqui mandar um abraço para o Denilson e para o Igor, que também estão nos acompanhando lá de Caxias do Sul, e tantas outras pessoas estão chegando mensagens aqui, quero agradecer a audiência de todos. Mas o recado, Arthur, nesse primeiro momento, o que nós precisamos passar, tanto para os companheiros que são filiados ao PDT, quanto para todos aqueles que nos ouvem hoje, é que nós precisamos mostrar para a sociedade que não existe nada fora da política. Tudo se define pela política. Seja, o Ciro Gomes fala muito isso, até o pãozinho, aqui na região a gente fala o cacetinho, Lá em Porto Alegre é o pão francês. Até o pão francês que se vai comprar no mercado é política, O Ciro diz isso. O pão é dólar, aliás, o pão é trigo e trigo é dólar. Então, se a política cambial, se há um desemparelhamento, se há um desvirtuamento da política monetária, acaba refletindo na mesa das pessoas. E é na política que nós vamos resolver tudo. Por isso que os partidos políticos, os agentes políticos têm que agir com responsabilidade. A política de construção, a política de mostrar projetos, de mostrar ideias. E aí, Paulo Lângaro, meu querido amigo e vereador da nossa querida Tapejara, essas nossas redes sociais hoje, isso que nós estamos fazendo, é uma revolução no jeito de fazer política, na empatia com o cidadão, com o filiado, com o eleitor logo mais adiante, quando começar o período eleitoral. Vai permitir com que todos sejam ouvidos. Eu repito, as pessoas, elas não querem mais receber tudo pronto dos políticos. Elas querem participar dos programas, da construção dos programas, da construção das políticas públicas. É esse o nosso desafio, nos reinventar todos nós. Deixa eu colocar, Arthur, antes de passar para lá, só um pensamento aqui para clarear com aquilo que o Tiago falou. Veja o que diz Platão. A punição que os bons sofrem é quando eles se recusam a agir, e viver sobre o governo dos maus. Quer dizer, se a população não participar, então fica à margem, para que muitas pessoas, de repente até mal intencionadas, possam governar em nome dos bons que deveriam estar à frente. Então, é bem importante isso que o Tiago falou, Arthur, e essa reinvenção, eu acho que tem que ser o mais rápido possível. Mas temos que lembrar de um detalhe também, Os novos querem participar, mas também as pessoas de mais idade, elas também estão aí para contribuir, E essa mudança, nós temos que contemplar também essas pessoas de mais idade, que, de repente, as redes sociais talvez não cheguem. Então, principalmente os municípios menores, os municípios mais pequenos, nós temos uma vontade grande de quem construiu os nossos municípios e participou, de querer participar desse processo político. Então, aí esta margem de nós atingir a todos os setores. Então, nos reinventar nesse momento, é fazer com que essas políticas públicas necessárias para a gente enfrentar os desafios possam vir dessas reuniões políticas desta forma como nós estamos nos organizando. E é salutar que, em todos os momentos, haja mudança, porque não podemos ter medo da luz. A verdadeira tragédia da vida é quando as pessoas têm medo da luz, da mudança, do novo, de se reinventar. Então, só para contribuir com aquilo que o nosso amigo Tiago muito bem falou aí. Muito bem. Mas sabe, Paulo, que se a gente for olhar a questão das redes sociais, a minha mãe, a professora Iracema Zotti Souto, que agora está com 79 anos, quando ela tinha 75 anos, ela não mexia em computador, nunca tinha tido acesso a redes sociais e nada,
e aí ela participou de um curso que a Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Sul, né, muito bem administrada pela prefeita Jucene Peruso e pelo vice-prefeito João Pelissaro, a quem eu rendo o meu abraço, promoveu um curso para a terceira idade. Ela fez o curso de computação com a terceira idade, em seguida comprou um computador, se conectou, hoje ela tem Facebook, ela tem WhatsApp, ela está interagindo. Então, acho que é muito importante a gente poder também entender que hoje as redes sociais elas estão ao alcance de todos, né? Dos idosos, dos adultos, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, né? E nós temos que, como disse o Tiago e também como falou o Paulo, a gente tem que se reinventar, potencializar tudo isso e fazer com que as pessoas possam cada vez mais interagir, né? Possam cada vez mais colocar as suas vontades, os seus anseios, os seus questionamentos. Acho que isso que é importante. Eu quero falar também aqui que está conosco o Joselito Lins dos Santos, o Del Lins, lá de Toledo, no Paraná. Muito obrigado pela companhia, pela parceria. O Alexandre Moreto, grande amigo aqui de Porto Alegre, mas que tem seus vínculos familiares em Nova Prata. Muito obrigado. Está conosco o vereador Ezequiel Piscin, que está também lá da 4ª Colônia, Pinhal Grande, nosso abraço, enfim. A Débora Freire, grande amiga aqui de Porto Alegre, que nos brinda também com a presença. E eu vou pedir assim que cada um que está nos acompanhando, se puder, só colocar a cidade que está nos acompanhando. Nós temos muita gente nos acompanhando, para a gente deixar um abraço. É importante que só escreva ali a cidade, que a gente já vai dando um abraço para vocês também, como é o caso do Denilson, né, Barreto Pinto, ali de Caxias do Sul. A minha querida Ivone Lam, minha sogra, lá de Itapejara, muito obrigado também por estar conosco, nos prestigiando. Para complementar o teu pensamento, Paulo, e do Tiago, né, já dizia o Martin Luther King, né, que o que eu incomodava não era o barulho dos maus, né, mas era o silêncio dos bons. Então, eu acho que é importante que as pessoas tenham essa consciência de que, por mais que seja difícil, por mais que as pessoas estejam, muitas vezes, até amedrontadas nos seus grupos, por conta do autoritarismo, por conta de tanta coisa ruim que nós estamos vivendo todos os dias, de pressões de toda ordem, é importante que a gente não deixe de se manifestar, não deixe de participar, quer seja no PDT, quer seja em qualquer das agremiações partidárias que vocês tenham afinidade, mas o importante é que a gente possa participar do processo político. Olha aqui, ó, Lívia Moller, Porto Alegre, o querido amigo Wilson Cardoso, aqui de Porto Alegre, a Maria Joselita, de Itapejara, minha irmã querida, o Wilson Pacheco Júnior, de Rio Grande do Sul, nosso vereador lá de Rio Grande, um grande abraço, Wilson. Não, deve ser o nosso pré-candidato a prefeito lá, né, Wilson? Está aqui o Cláudio Antônio Pires Pereira, o Cláudio Pereira de São Luís Gonzaga, muita alegria tê-los conosco aqui. Está aqui, ó, o Júnior Bortolotto de Itapejara e as raízes na minha Vista Alegre, eu também lá, sou da Vista Alegre, né, interior de Santa Cecília do Sul. Quero dar um abraço a todos os amigos ali, dizer que eu tenho muito orgulho. Sabe que eu comecei a minha vida pública, Cadó, a minha trajetória política, mesmo antes de ter título, né? Aos 15 anos eu já militava na juventude, depois fui presidente do grupo de jovens lá da minha comunidade, Vista Alegre. O nome do grupo era Lutando pela Felicidade de Vista Alegre. Aí participei em muitos congressos de jovens, que eram promovidos pela JRT e pelo então nosso pároco, o padre Walter Baggio, que tem um legado muito importante para todos nós, na de Itapejara e da região. Depois, acabei indo para o movimento estudantil, o presidente do Grêmio Estudantil do Ensino Médio, o Grêmio Estudantil, o professor Fabio Stein, do Ensino Médio ali de Itapejara, que o Paulo é professor, né, da Escola Senhor dos Caminhos. E aí vim para o Léo Clube, o Léo Clube tinha uma trajetória muito bonita, e aí já veio a Câmara de Vereadores e assim por diante. Mas a nossa formação política, ela vem do berço, ela vem de casa, ela vem das organizações sociais que a gente milita, e eu acredito que sempre quando a gente pode recordar e interagir com os amigos é muito importante. Bom, pessoal, nós já estamos a 1h15 praticamente de live, a gente sabe que hoje
é Dia dos Namorados e nós não queremos também deixar todo mundo aí sem poder ter esse contato com seus namorados, com suas namoradas, com seus companheiros e companheiras, enfim, né? Mas dizer assim, ó, que você que está nos assistindo, que é candidato, que é pré-candidato, coloque a sua campanha na rua, né? A mini reforma eleitoral que foi feita em 2015 criou essa figura do pré-candidato, justamente para que a gente possa iniciar na pré-campanha o debate sobre as propostas, sobre os projetos, sobre aquilo que a gente pretende desenvolver, tanto na Câmara quanto na Prefeitura, né? E eu acredito que é muito importante que a gente possa começar já a pré-campanha, porque, especialmente você que também não é eleito, ou você que está na oposição, você precisa começar a colocar os seus projetos, as suas ideias para o debate público, né? Então, não tenha receio de ir para as redes sociais, de se apresentar como pré-candidato, de pedir o apoio político. A única coisa que é vedada nesse momento é pedir o voto. Eu não posso pedir o voto de ninguém, mas eu posso me apresentar, eu posso colocar as minhas plataformas, colocar os meus projetos, colocar as minhas intenções, falar um pouco da minha trajetória e daquilo que eu pretendo desenvolver na Câmara ou na Prefeitura. Sobre isso, e também já indo para a nossa reta final de live, né? Paulo, suas considerações. Não ainda despedido, né? Mas um pouco também sobre essa questão do momento, né? E já se encaminhando para que a gente possa ir construindo o nosso fechamento. Arthur, aproveitar aqui, então, deixar um abraço aqui para os partidos que têm feito esta caminhada junto, PDT, presidente Ivanir Balancinho, PSB, o Gilberto Liboni, o PL, o Odacir Dalmina, do PT, o Evaldo Gaiardo, do PRB, o Argeu Rodrigues, e do PP, Josué Girardi. Então, enviar também o nosso abraço, que estão também nos acompanhando nessa caminhada, né, aqui em Tapejara. E dizer assim, Arthur, nós temos uma experiência e vamos para a 5ª eleição. Tá? São 4 candidaturas. Muito nós aprendemos, mas uma coisa é muito certa e a gente tem que deixar aqui, ó, muito diálogo e muito respeito, né, com a nossa população, o nosso eleitor. A população, ela quer ser ouvida. A população, ela quer caminhar junto, ela quer participar e ela quer ajudar a decidir onde é que vai ser gasto o recurso, de que forma vai ser gasto, né, para que o município, onde o eleitor está, onde o munícipe está, possa ir bem, possa ter saúde, possa ter educação, enfim, possa ter as políticas públicas para sanar aquelas necessidades que a população tem. Então, foi um grande privilégio, Arthur, tenho você como mestre, porque nós iniciamos junto a caminhada, né? Mas, acima de tudo, essa experiência que a gente está trocando, né, é o que a gente tem que fazer, interagindo de várias formas, né, porque cada município tem a sua realidade. Então, dizer assim, vamos firmes, né, vamos seguir esta caminhada e vamos fazer o papel que nós temos que fazer. Para encerrar, dizer assim, esse é um pensamento bastante importante, tá? E diz assim, você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, eu tenho que começar por mim, tá? Então, dito isso, agradecer a todos, deixar um abraço de coração e muito obrigado por terem nos acompanhado. Um abraço, Tiago, um abraço, Arthur. Valeu, Paulo. Dizer que também, você que está nos assistindo, nos acompanha também nas redes sociais, né? Daqui a pouco vai passar ali na barra que está circulando as nossas redes sociais, também nos acompanhem. Está aqui conosco também o Ivori Antônio Guasso, Thiago, nosso querido ex-prefeito de Nova Esperança, né? Uma figura extraordinária, uma pessoa maravilhosa, e ele e o seu filho, não sei, um deles, né? Provavelmente vai nos liderar. O Ivori, né? O Ivori Júnior. O Ivori Júnior, né? Será, com certeza, nosso futuro prefeito lá em Nova Esperança. Thiago, suas considerações, o seu abraço, enfim, os seus encaminhamentos finais aí da nossa live. Bom, Arthur, eu quero primeiramente te agradecer, né, a ti, a Bea, a Maria Luísa, Pedro, né, que eu sei que estão todos aí na assistência,
colaborando para que essa live chegue aos mais diversos rincões do nosso querido Rio Grande, e de outros estados, vi que tinha gente de Curitiba, enfim. Quero também agradecer ao Paulo Lângaro por esse debate muito bom, produtivo. Tu sabes, Paulo, que eu fiquei com uma vontade que ainda não matei, que é de conhecer Tapejara. Ainda não tive essa oportunidade. Mas quero dizer... obrigado. Quero dizer, Arthur, que para nós aqui em São Borja, é sempre muito importante, é sempre muito bom podermos dialogar com companheiros e com pessoas do mais alto gabarito, como vocês dois me oportunizaram agora. Quero dizer que essas coisas que o Arthur mencionou agora há pouco, dos pré-candidatos colocarem o time na rua, isso é importante. Agora, muito cuidado, né, para que não façam o pedido de voto. Isso poderia configurar uma campanha antecipada, então é o momento de organização, é o momento de discutir ideias, de discutir políticas públicas, de se apresentarem. Esse é o momento para isso. É o momento dos partidos se organizarem, os prazos, isso é importante dizer também, os prazos não mudaram, mesmo que as eleições tenham alteração na data, o que é 90% certo que haverá mudança na data. O Arthur mencionou lá no início, pode ser dia 15 de novembro, seria uma alteração em torno de 40 dias da data inicialmente prevista, mas os prazos estão mantidos. A desincompatibilização para quem é funcionário público, por exemplo, se mantém agora no dia 4 de julho, ou seja, daqui a 20, 25 dias, esse prazo de desincompatibilização tem que ser observado. O prazo das convenções partidárias entre julho e agosto está mantido, a menos que o Congresso diga algo em contrário. Então, os prazos todos se mantêm. As eleições vão acontecer. Não há interesse nem no Congresso Nacional, nem no Supremo Tribunal Federal, muito menos no Tribunal Superior Eleitoral, segundo o ministro Barroso, que é o atual presidente, já tem dito, de se prorrogar mandatos. É uma hipótese praticamente descartada. Então, é importante, sim, a organização. Quem quer disputar as eleições de 2020, se organize, comece a colocar o time na rua com cuidado, observando algumas questões legais. Os partidos políticos mantenham os prazos, organizem-se para realizar tudo dentro dos prazos inicialmente previstos, porque se houver alteração, será na data do pleito, não nos prazos já vencidos e aqueles que virão a vencer. No demais, muito obrigado. Tivemos uma audiência muito boa, pelo que eu pude acompanhar. Agradeço o carinho das pessoas que interagiram conosco. Estamos sempre à disposição. E como eu digo às vezes em mensagens por WhatsApp, um abraço a todos, desde a longínqua São Borja, a nossa querida terra dos presidentes, berço do trabalhismo brasileiro, falando com duas grandes figuras políticas, que é o vereador Paulo Lângaro e o nosso amigo Arthur Souto. Um abraço a todos. Valeu, Thiago. Eu que fico muito feliz de poder inaugurar essa etapa, da gente poder dialogar sobre política, sobre a construção das eleições municipais e também trazer um pouco do panorama da Covid com todos vocês. Dizer, Paulo Lângaro, que eu tenho muito orgulho de ti, da tua caminhada. O Paulo, que, como falou no início, a gente iniciou juntos lá em 96, depois, no primeiro mandato do Socella Hildo, ele foi o coordenador do orçamento participativo. Ele trabalhou comigo na Secretaria de Administração, assumiu a Secretaria de Administração e Planejamento no primeiro mandato, ainda no segundo mandato do Socella. Depois, no nosso terceiro mandato, lá com o Juliano e com o Elzo, que foi a continuidade também, um governo extremamente realizador, Paulo Lângaro assumiu como secretário de Educação também, enfim, tem uma caminhada bastante importante a sua trajetória política em Tapejara nos orgulha muito. Ele que é vereador pelo terceiro mandato, vai buscar o seu quarto mandato. Estar ao lado do Thiago Cadu, essa liderança jovem, uma história fantástica, um estudioso também da educação, uma pessoa que tem, de fato,
uma caminhada muito bonita, ele que hoje é assessor também do deputado federal Afonso Mota, mas que se prepara para a eleição como pré-candidato a vereador, ou talvez até a prefeito de São Borja. Isso é uma questão que os partidos, enfim, as alianças é que vão dizer logo ali à frente, né? Mas dizer que eu tenho muito orgulho de ser político também, de poder viver intensamente a política, e sempre quando a gente tem a oportunidade de dialogar sobre isso, a gente se anima, porque nós precisamos cada vez mais desse envolvimento. Especialmente você, jovem, que está nos assistindo, você tem em suas mãos um desafio muito grande, que é participar ativamente desse processo de discussão, de construção das candidaturas, da construção das suas candidaturas, e, por que não, para que vocês possam assumir esses papéis importantes nas suas comunidades. Eu fui vereador com 18 anos em Itapejara, fui secretário municipal com 19, quer dizer, a gente sabe o quanto é difícil para os jovens assumirem as responsabilidades, mas não é nada impossível. Pelo contrário, hoje, cada vez mais, por conta da tecnologia, por conta dos conhecimentos que são facilmente adquiridos, né, é muito mais fácil, né, de que as lideranças jovens possam assumir os seus postos, né? Então, que vocês possam, efetivamente, assumir cada vez mais, vocês jovens, vocês adultos, vocês idosos, enfim, todo o conjunto da sociedade está sendo chamado para essa discussão, né? Nós temos que parar com os extremismos, né, como disse o Tiago muito bem na sua manifestação, né, a extrema-direita e a extrema-esquerda, quer dizer, os opostos, eles não estão levando a nada. Nós vamos construir, de fato, uma política verdadeira que coloque no centro as pessoas, especialmente as pessoas que mais precisam, e que elas possam também ser protagonistas desse processo novo de construção das eleições municipais. A vocês que estão nos acompanhando também, continuem com os cuidados todos, né? A Covid está aí, não relaxou ainda, né? Então, quem precisar sair de casa, saia com máscara, tome todos os cuidados possíveis, mas não deixe de interagir, né? Através das redes sociais, através do WhatsApp, dos grupos, através do telefone, continue sempre presente, interagindo, porque o isolamento ele também pode trazer consequências. Então, quanto mais a gente puder interagir, melhor, né? Para a vida da gente, para a vida das pessoas que a gente ama. No mais, dizer que nós vamos, nos próximos dias, continuar com esse debate, trazendo novos convidados, mas estou muito feliz mesmo de ter tido a companhia do Paulo César Lângaro, grande figura da Terra da Onça, né? A nossa Tapejara, e do nosso querido Tiago Cadó, da Terra dos Presidentes São Borja. Então, muito obrigado a todos vocês. Essa live vai ficar salva no Facebook, quem quiser depois assistir novamente, aí vai estar à disposição. E, no mais, muito obrigado a todos, uma boa noite, que vocês todos tenham um feliz Dia dos Namorados, né? Amanhã é dia do Santo Antônio, casamenteiro, então quem não tem namorado tem a chance de amanhã poder pedir ao Santo Antônio, né, que possa ajudar também a conseguir o seu namorado, a sua namorada, né? E também, no final, render a minha homenagem, e aí, com muito pesar, né? Hoje nós perdemos um dos maiores gaiteiros do Rio Grande do Sul e da nossa história, que é o Porca Véia, né? Porca Véia, infelizmente, sofreu um infarto e acabou falecendo, né? Então, hoje a cultura gaúcha, de fato, entra em luto, né? Está de luto por conta dessa perda irreparável, né? Então, a todos os amantes do acordeon, da gaita, né? Os nossos sentimentos, e especialmente a família enlutada, né? Pela perda inestimável do nosso querido Porca Véia. Gente, um abraço a todos, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Valeu! Obrigado, boa noite. Boa noite a todos.